Sobre o PH, o Paulo Henrique, lateral direito que a direção quer contratar do Vasco da Gama. E sim, o Grêmio quer contratá-lo, não quer dizer que vá conseguir. Há uma informação de bastidor que, olha, o Luiz Castro está pedindo muito o lateral direito e acha que esse é o cara para fechar o time muito mais do que o meia, que é mais um desejo da diretoria do que qualquer outra coisa. Aliás, o Grêmio chega a dizer, olha, se não nessa janela do meio do ano, um camisa 10 e um camisa 9 deverão ser contratados, pode sair o Bright White, tem que ver como é que ele vai voltar também, o André Henrique, enfim, mas lateral direito a prioridade. Tem novidade sobre esse caso e eu preciso te falar aqui no canal. Antes de tudo isso, eu preciso te convidar para vir aqui, ó, tô abrindo no meu celular, tá aqui, ó, vai aparecer aí da tela, ó, o meu celular, abrir a minha conta lá na KTO. Aqui no celular não tem o João, mas quem acompanha aqui normalmente o canal vê que tá lá a minha continha. A gente ganhou uma, por isso que tá com 253, ó. Eu vou vir aqui em minhas apostas. Ó, aqui tem João, ó. Ó, aqui em cima, ó, na esquerda. Ó, fizemos uma aposta tripla e ganhamos. O PSG ganhou, o Real Madrid ganhou e o Borussia Dortmund ganhou. Botei 10, saí com 60. Ganhei uma graninha na rodada da Champions. Eu não tenho que jogar na dupla Grenal, tenho que jogar na Champions, né? E aqui tô com 4 em que todos os visitantes vão ganhar. O Newcastle, a Inter de Milão, o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen na Champions League. Talvez você estava assistindo o jogo, já até passou. Tem um odão especial aqui na KTO e tem várias que são legais, ó. Mais de 11,5 gols marcados pelos times visitantes no dia de hoje, nessa quarta-feira de cinzas, na Champions League. Como os visitantes são favoritos, eu vou apostar. Vou botar 5, tá? 5 para sair com 30. 5 para sair com 30. São 12 gols, né? 11,5, não tem meio gol, mas tem uma lógica para isso. Já fiz a aposta aqui, ó. Feita a aposta numa boa no site na KTO. Se tu também quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem o link personalizado do JB para quem tem mais de 18 anos e tem juízo na cabeça, beleza? Gente, vamos lá. Eu já vou falar sobre o PH, mas antes eu preciso fazer uma explicação aqui para vocês, tá? A direção gremista simplesmente ignora ou trata com naturalidade o vídeo que saiu do Cuéllar com o Monsalve na Sapucaí. Os dirigentes dizem que os dois estavam de folga, os jogadores do Grêmio tinham tido até então 2 dias de folga, em momentos separados. Agora, como já tem aí 2 meses de trabalho e todo mundo tem direito à folga, o Luiz Castro emendou depois da partida contra o Ju, já estava acertada em qualquer circunstância, que eles teriam tanto tanto a segunda quanto a terça-feira de folga. Pronto. Os jogadores voltaram a trabalhar nesta quarta-feira. Pronto, tudo certo. E eles estavam liberados. Na Sapucaí, tinham outros integrantes do Grêmio, inclusive membros da comissão técnica do Luiz Castro. E aí, eu sei que o torcedor pode não gostar ou gostar, mas não é moral, ético e tudo mais. Eles estavam liberados. Inclusive o Monsalve, liberado pelo departamento médico do Grêmio para estar lá. O Cuéllar estava com a namorada dele, inclusive, né? Ele separou da esposa que era mãe dos filhos, é uma questão de conduta pessoal dele, e ele já tem uma namorada em Porto Alegre, estava com a namorada, tá tudo certo, e o Grêmio diz, ó, não há problema algum, eles fazem o que eles quiserem, e outros jogadores fizeram outras coisas. Se tu pegares agora e entrar no Instagram do Arthur, vai ver que o Arthur foi aprender a surfar. E aí o Arthur tava, ao aprender a surfar, postou vídeos, e os caras estavam criticando o Arthur. Como? O Grêmio nesta situação e tu aprendendo a surfar. No fim das contas, surfar não vai fazer a menor diferença, assim como estar na Sapucaí, porque os dois estavam de folga. Mas o torcedor vai criticar porque acha que o cara tem que se trancar num quarto porque o Grêmio não ganhou do Juventude ou não está jogando bem. Mas isso, pro nível de profissionalismo dos clubes, não faz a menor diferença. Esse é um ponto extremamente relevante. O Cuéllar não está rescindindo o contrato, o Monsalve não está rescindindo o contrato, nada disso. Os dois vão ficar, tem valores atrasados, inclusive com o Cuéllar, pelo que sei de alguns milhões de reais, coisa de 4, 5 milhões de reais em atraso, que a direção está colocando em dia. Já colocou com o Bright White, colocou em dia com outros jogadores e vai pagar agora nomes como Cuéllar, Sequibal Bueno, William, tinha uma galera que tinha valor atrasado e o Grêmio está colocando tudo em dia, é um ponto positivo da atual direção. Beleza? Bom, me estendi a mais do que eu devia no assunto, mas vamos lá sobre o Paulo Henrique que está todo mundo querendo saber aqui. A informação original é, o Grêmio tenta o jogador, e é verdade, o Grêmio viu nele uma oportunidade. Na imprensa carioca começou a surgir que o PH, assim como o Coutinho, que está rescindido com o Vasco, estaria insatisfeito
O Grêmio viu a oportunidade, foi no jogador, fez um acordo dele para um contrato de 3 anos, ganhando R$1 milhão mensais e está tentando a contratação junto ao Vasco da Gama. A partir daí, esbarrou nos valores com o Vasco. Bom, o que eu tenho via empresário do jogador, que está entrando em contato com a imprensa, e o empresário está até bastante incomodado, dizendo, olha, as notícias nesse sentido estão prejudicando a gente no Vasco. O Vasco está pluto da vida, o Pedrinho e os caras, com esse tipo de informação e cobrando. Olha, a imprensa está dizendo que vocês acertaram lá, ou parte da imprensa, com o Grêmio. Isso é verdade? Vocês fizeram pelas costas antes de passar pelo Vasco? E eles garantem que não, que tem consulta do Grêmio e de outros clubes, eles dão a tônica do negócio dizendo, olha, a gente só aceitaria sair do Vasco se para o jogador tiver esta e esta condição. Tem como pagar? Tem. Então faz o seguinte, agora fala com o Vasco. Sinalizou aqui para mim que tu aceita a situação, o jogador pode aceitar, mas fala com o Vasco. E aí está esbarrando. Só que eles garantem que não fizeram. Tá tudo apalavrado com o Grêmio e vão forçar a saída. E aí aquela velha história que a gente sempre fala, né? Quando fazem nos nossos aqui, a gente não gosta. Aliciou o jogador e aí virou a cabeça, como os uruguaios, o Pearol, o Nacional, fizeram recentemente com os uruguaios aqui, a gente ficou brabo, né? Pois é, o que se está falando é que o Grêmio teria feito a mesma coisa. O empresário do jogador diz, não é bem assim. A gente foi consultado, demos as bases e passamos para o Vasco. Qual é a situação do Vasco? Está travado no Vasco da Gama. O Vasco quer 10 milhões de euros pelo jogador, o que o Grêmio não vai pagar. O Grêmio ofereceu uma lista de 4 jogadores, entre eles Dodi, Cuejar, o Aravena estava nessa lista, e disse, olha, escolhe um desses 4 e eu te dou mais 2 milhões de euros na mão para tu fazer um negócio. Eles não querem, eles querem 10 milhões de euros. O Pedrinho quer apostar que esse jogador vai performar e mais do que isso, vai ser até convocado para uma pré-lista de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Não tem nem como falar, o cara estava na última convocação e aí tem chance dele valorizar. Mesmo não indo para a Copa, ele pelo menos valoriza. Se o Diniz cair, hoje ele está de reserva, ele pode vir a ser até titular na equipe do Vasco. Esta é a situação, o que nós temos de informação sobre essa situação. Eu tenho duas aqui sobre TT e Pedrinho. Vou começar para o Pedrinho, lateral esquerdo, está renovando o contrato por 4 anos, o Flamengo queria ele, ou pelo menos vazou que o Flamengo queria ele, ninguém confirma oficialmente, mas o Grêmio sentou, conversou e renovou o contrato por 4 anos com ele. O Pedrinho vai para o time principal do Grêmio e vai treinar com o técnico Luiz Castro para, se for o caso, ser utilizado no time Kentucky do Grêmio. Pedrinho, lateral esquerdo, 18 anos, é bom jogador o Pedro Gabriel, renovando por 4 temporadas. O fato dele ser do Pablo Bueno não é mais um problema. Aliás, o Pablo Bueno está muito colado com a atual direção, muito mesmo, e tendo muita entrada no clube a ponto de Pedrinho, Thiaguinho, o TT, todos os jogadores dele estarem ganhando moral e ele ter voz ativa no ambiente gremista, o que antes não acontecia. Ele não era um cara que tinha bom relacionamento com a direção do presidente Alberto Guerra. Ponto, nova linha, o TT tem uma informação preocupante. O TT pode estar sofrendo o que seria a sua primeira lesão muscular. Ele fez exames para constatar, ele sentiu dores depois da última partida, fez exames e está esperando. A gente está aqui, eu não gosto de gravar vídeo sem uma informação mais definitiva, mas é que o assunto ele acaba sendo relevante. Esperando o resultado para saber se ele tem lesão muscular. Talvez não jogue a partida de volta contra o Juventude, no mínimo para ser poupado. Isso acaba sendo relevante por uma questão que está no imaginário do torcedor gremista, que é, em geral, se critica o departamento médico, a preparação física do Grêmio. Se tu olhar o histórico do TT, e tem sites especializados para isso, ele não tem histórico de lesão. No máximo, preservação de uma outra partida, dor aguda no músculo, mas não lesão, rompimento das fibras. E poderá estar diante da sua primeira lesão de fato. E aí recai sobre a preparação física do Grêmio, sobre o departamento médico do Grêmio, nesse caso que não é tão, né, o departamento médico recupera, mas sempre há críticas. E aí seria meio simbólico se isso teria acontecido com ele. Vamos aguardar, eu prometo falar mais sobre o assunto na sequência, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.